Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia eu quero convidar você a refletir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versos 21 até o verso de número 23. A palavra de Deus diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizando em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Descobrindo a vontade de Deus. Nós podemos perceber que, à luz desse texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo, ele traz às claras, à luz, o entendimento e o critério usado para que as pessoas possam entrar no reino de Deus. E o Senhor Jesus evidencia para mim, para você, nesse dia, que o centro de tudo isso está em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus, e não em fazer a nossa vontade. Porque note você que o Senhor Jesus aqui ele se depara com pessoas naquele dia, ou seja, no dia do juízo final, que vão argumentar, vão afirmar: Senhor, mas não foi no teu nome que nós expelimos demônios? Não foi em teu nome que nós fizemos muitos milagres? E perceba você que Jesus vai lhes dar uma resposta muito clara: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai inclusive dizer para essas pessoas que nunca as conheceu. E é interessante que quando nós vamos observar essa palavra iniquidade, você percebe alguém que tem prazer em pecar, alguém que pratica o pecado sem o menor receio, que a pessoa que já costuma a carregar o pecado como talvez o seu bichinho de estimação. Então essa pessoa já está acostumada com o pecado. E a esse Jesus vai afirmar que não os conhece. Então, diante disso, e como forma de aplicação prática para as nossas vidas, qual seria essa vontade de Deus? E nós podemos observar pelo menos 4 tipos diferenciados e esclarecedores do que poderiam ser a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele nos mostra então qual seria o primeiro critério. Ele nos diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então o apóstolo Paulo nos leva a entender que a primeira coisa é que eu e você estejamos compreendendo isso, compreendendo que esse mistério da vontade, ele está no sentido de que eu e você precisamos compreender. Tudo está convergido em Jesus. Se você se depara com o Antigo Testamento, perceberá que tudo vai ligar a Jesus, tudo vai levar a Cristo. Jesus, ele afirma no livro de Apocalipse que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. Então eu e você precisamos entender, nós precisamos compreender que a vontade de Deus é nós entendermos isso, que tudo vai convergir em Jesus. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que simplesmente negam a Jesus, simplesmente olham com desprezo para Jesus. Muitas vezes até gastam horas orando, mas vivem uma vida completamente aquém daquilo que Paulo nos ensina aqui. E por falar em oração, oração é o segundo ponto que nós podemos
compreender também o que é vontade de Deus e o que é nossa vontade. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos de 9 a 10, nós podemos compreender aqui, então, qual seria essa segunda vontade de Deus. E note você que muitas vezes, quando eu e você nos deparamos com essa oração simplesmente cita o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Note você que a oração do Pai Nosso não nos incentiva a ser feita a nossa, a minha e a tua vontade, mas a vontade de Deus. E embora essa oração modelo nos ensine isso, na maior parte das vezes nós fazemos justamente o contrário. Nossas orações, na maioria das vezes, consistem em apenas pedir para mim, consiste em você pedir para ti, consiste em apenas colocar a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas quando nós nos deparamos com a forma pela qual Jesus orou, e isso nós podemos observar em Lucas 22, versos 41 e 42, nós vamos perceber como é que Jesus orava. Jesus, ele falou o seguinte: quando ele se afasta a uma pequena distância, ele se ajoelha e olhe você, perceba você como Jesus ora. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu e você, muitas vezes, nós queremos nos ver isentos de sofrimento, porque nós queremos que a nossa vontade seja estabelecida, e não a vontade de Deus. Mas não foi isso que Jesus fez. Mas ainda existe um terceiro princípio que eu e você precisamos observar, se nós queremos compreender a vontade de Deus. E isso nós podemos observar quando Paulo escreve aos crentes de Roma, e Paulo vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo então nos mostra que eu e você, nós não podemos nos acostumar com os padrões estabelecidos desse mundo, com as coisas erradas que todos os dias são oferecidas, nos acostumar com a proposta de que o certo é errado e que o errado é certo. Eu e você, nós não podemos nos acostumar com isso. Se eu e você queremos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se nós queremos comprovar isso nas nossas vidas, nós não podemos nos amoldar, nós não podemos nos acostumar. Mas por último, nós podemos perceber que também Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai nos mostrar também de que maneira nós podemos compreender, de que forma nós podemos praticar a vontade de Deus. E Paulo vai nos mostrar então, no capítulo 6, verso 6 de Efésios, que é não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse é o quarto e último passo. Que eu e você possamos seguir esses 4 importantes passos que a palavra de Deus nos mostra. E dessa forma eu e você estaremos descobrindo a vontade de Deus. Que Jesus Cristo nos abençoe.